Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar hoje sobre implantes dentários. Olá, doutor, obrigado pela sua presença, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Agora sem máscara, né? Coisa boa, né, doutora? A pandemia indo embora. Pois é, 2 anos e meio depois, né? A gente aqui agora sem máscara, graças a Deus. Ainda bem. A gente falava, né? Que a gente esperava que esse momento ia acontecer, fazia um ano, foi indo, né? Foi indo e agora chegamos nesse ponto, graças a Deus. E dá para ver que a gente voltou mais forte, né? Sempre sim, dessa mais forte. Sim, eu acho que se for ver tudo que a gente passou, a situação que a gente está hoje em dia, o conforto que a gente tem, não desmerecendo e nem sendo mais, tendo os cuidados ainda, a gente está numa situação, acredito, muito favorável. Com certeza. E mais cuidadosos agora. Exatamente. Né? Doutor, vamos falar sobre implantes dentários. Quem pode colocar, quem não pode colocar? Quando que o dentista ele indica para o paciente que ele precisa colocar? Pois é, ontem a gente, quando estava discutindo sobre o assunto, quais assuntos a gente poderia falar, cada vez mais a gente vê que essa parte de implantes dentários, eles, por mais que aumentem, diminuem a incidência, eles sempre estão em voga. Por exemplo, tu vê que esse é o nosso dia a dia da clínica. São muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Paciente que acredita que com certeza vai precisar fazer enxerto, pacientes que têm certeza que não precisam e precisam, pacientes que estão numa certa idade que às vezes querem tirar os dentes que não tinham que tirar para fazer implante. Isso está cada dia mais comum. Às vezes pacientes que querem... passam por algumas avaliações, vamos tirar tudo e vamos fazer implante, achando que como aquilo ali fosse a única solução, ou até mesmo a melhor solução, e muitas vezes não é. Então, existem todos esses procedimentos e todas essas possibilidades de tratamento que podem ser feitas. Existe tipo os unitários, que são um aqui no lado, outro lá, são únicos, né? E existem os múltiplos. Os múltiplos, né? Por exemplo, hoje de manhã, vamos falar no dia a dia da clínica, hoje de manhã, a gente instalou exatamente numa região de um dentinho de baixo, aquele primeiro molar, que é o primeiro que nasce, um paciente perdeu ele há 40 anos atrás, 45, os dentes após a ele, que é o segundo molar e o siso, vieram ocupar o lugar desse primeiro molar, mas vieram tortos, vieram deitando. Então o paciente praticamente mordia só com uma ponta do dente. E essa ponta acabou fraturando, acabou tendo indicação para remoção desse dente, e ali naquela região a gente instalou um implante unitário. Pacientes que vêm muitas vezes por fratura de dente em dentes anteriores, seja o dente primeiro da frente, seja esse lateral aqui, na região lateral, que é um premolar, também fratura com bastante facilidade, dependendo, principalmente nessa fase, cada vez mais os pacientes estão rangendo e apertando, então as fraturas estão ocorrendo com bastante frequência. E a instalação desses implantes cada vez mais imediatamente, ou seja, a remoção do dente, instalação do implante, instalação de um provisório cada vez mais feito, ou muitas vezes a remoção do dente e o preparo para que no futuro ele venha receber implante. Doutor, antes de fazer o implante, é feito um exame para saber como é que está a parte óssea do paciente? Praticamente em 100% dos casos, sim. A gente precisa saber como é que está essa estrutura, tanto óssea quanto gengival. A gente faz toda essa avaliação clínica e também faz a avaliação estrutural, ou seja, da estrutura, para saber se a gente pode. Por exemplo, isso não quer dizer com idade. Há 3 semanas atrás, eu removi na mesma região, primeiro molar de um paciente praticamente com 80 anos, onde ele teve indicação para tirar um dente que estava com problema, estava com infecção, fratura. 80 anos ainda o dente era dele ainda? O dente era dele. Olha só que legal. 80 anos, praticamente um pouco menos de 80, mas afinal a gente conseguiu remover o dente, colocar o implante, fazer enxerto e colocar uma coroazinha provisória naquela região. E às vezes tu pega pacientes com 25, 30 anos que têm a perda do dente e não conseguimos fazer isso, porque ele já tem uma perda óssea muito grande associada. A gente tem a imagem do raio-x ali para mostrar para o pessoal que está em casa, né? O senhor mandou aqui para a gente. Essa comparação até eu fiz hoje de manhã. Uma paciente que era desdentada total superior, ela não tinha estrutura óssea suficiente para a gente fazer implantes com uma qualidade satisfatória, até porque a gente já tinha reabilitado todo o arco inferior com implantes. E a gente teve, naquela imagem de cima, a falta de osso, que mostrava regiões anteriores. Dá para ver os buracos, finas, né? Como se fosse, exatamente, você vê ali que são como se fossem duas bolinhas escuras. Sim. Depois você vê 2 bolinhas brancas, onde a gente fez o enxerto. Depois a instalação dos implantes, que são 8 implantes naquela imagem posterior. E depois, apoiado sobre esses implantes, não aparece nada em boca, a instalação daquela prótese fixa, que depois a gente vê o resultado no sorriso. Então, assim,
muitas vezes a gente tem que preparar a estrutura para poder instalar os implantes e depois poder colocar os dentes. Agora, a diferença desse enxerto é gritante, é grande ali, né? E é obrigado a fazer, né, doutor? Porque senão não tem estrutura para segurar o dente lá. Nesse caso, sim, muitas vezes é obrigado a fazer. Existem técnicas hoje onde a gente sai um pouquinho dessas regiões, mas essa ainda é uma técnica muito consagrada, onde a gente tem resultados muito satisfatórios a longo prazo e com qualidade de vida e qualidade mastigatória muito boa. E a gente vê que depois que a pessoa faz esse procedimento, muda o rosto dela, né? A gente tem aqui o antes e depois também para mostrar, né, doutor? E como muda tudo, né? A gente sempre fala assim que muda não apenas o resultado estético, mas também a autoestima do paciente. A gente vê, essa foto ali ficou um pouquinho cortadinha na região anterior, mas o perfil do paciente, sim, o sorriso, onde muitas vezes o paciente vem com desgastes, com pontas, com espaços entre os dentes, e a gente vê o resultado final. Então, trabalhos apoiados sobre 4, 6 ou 8 implantes, onde a gente consegue reabilitar pacientes que mostram mais os dentes de baixo que os de cima. Eu ia falar isso, que as pessoas estão até mostrando mais o sorriso, né? Tem até, às vezes ela está com vergonha de sorrir, né? E principalmente, isso aí são todos casos que se for ver, é casos que a gente pegou dos últimos 30 dias, pacientes que estão vindo fazer acompanhamento, resultados de 5 anos, 8 anos, 10 anos de tratados. Que nem aquele exame da tomografia, 5 anos que o paciente fez aquele enxerto. Aquele resultado do exame, da foto que a gente mostrou do paciente perfil, 6, 7 anos o paciente com trabalho em boca. E que eles vêm fazer o acompanhamento, vêm fazer as limpezas, as manutenções, e o resultado vai se tornando estável no decorrer dos anos. Então, cada vez mais, a gente tem confiabilidade e a gente tem... a gente confia realmente nesse trabalho de reabilitador, porque isso acaba ficando, no decorrer dos anos, entra ano, sai ano, e o paciente fica com aquele resultado estável. E o que a gente sempre fala aqui, né, doutora, é importante sempre procurar o dentista para fazer uma avaliação, para ver o que realmente precisa ser feito, né? Às vezes é uma indicação de um implante, às vezes não é, né, doutor? Hoje, na verdade, o que assusta mais o que está acontecendo agora nos últimos anos, o que a gente está notando é o número de indicação de extrações dentárias, de dentes que muitas vezes têm condições de ser salvo, para a instalação de implantes. Na verdade, isso, uma hora ou outra, acaba influenciando negativamente, né? Porque sempre que a gente puder salvar a estrutura dentária, salvar a raiz de dente, manter o dente, com certeza não é melhor do que o implante. Mas se daqui 5, 10, 15 anos eu perder esse dente, daqui 5, 10, 15 anos a gente tem outra tecnologia, com certeza a gente vai ter outras técnicas e o resultado acaba ficando sempre cada vez melhor. Então, o que hoje mais a gente vê é indicações, às vezes, ultrapassando um pouquinho a indicação da instalação dos implantes, mas quando bem indicado, ele é muito bem resolvido e o paciente fica muito satisfeito com o resultado. E prevenção é tudo, escovar os dentes, né? Passar o fio dental, não colocar palitinho no dente, coisas assim, né? Evitar aquela pipoquinha com milho. Pois é, as fraturas dentárias é uma coisa que acontece rotineiramente. Não, eu sei disso. Não é uma coisa assim que não vai acontecer comigo, não vai acontecer contigo, acontece com todo mundo. Alimentos, existem alimentos que nem pipoca, que a gente sempre fala, o que mais acontece é a pipoca, não aquela pipoca... O torresminho, não tem. E assim, a gente sempre diz, use com cautela. Claro. Mas, infelizmente, isso aí são acidentes, são fraturas que acontecem e que podem vir a acontecer. E é importante manter a higiene em dia e sempre fazer uma avaliação no dentista. Esse é o principal. Na verdade, a manutenção e a avaliação, ela é sempre, por exemplo, ontem eu peguei um paciente que ficou 4, 5 anos sem ir no consultório e tinha feito uma reabilitação há alguns anos atrás com implantes, onde se ele passa muito tempo sem fazer a manutenção, muitas vezes acaba inflamando, acaba tendo esse problema. Então, não ter essa ideia com o implante, ele não precisa de manutenção, porque ele precisa. A manutenção, o que é? Uma limpeza, uma higiene, uma avaliação, de quanto em quanto tempo? A 90% uma vez por ano. Alguns pacientes, a cada 3, 4 meses, dependendo do quê? Como o paciente consegue higienizar, qualidade de higiene que ele tem, tipo de reabilitação que foi feita e algumas coisas a mais. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Sempre um prazer conversar com o senhor aqui no JR. Eu que agradeço. O tempo passa rápido e a gente vai... Obrigado, Na próxima entrevista, você já sabe, né? Os filhões têm que estar aqui. Pode ser. Combinado. Até porque eles me cobram. É verdade. Valeu, obrigado.